Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá, sou o Carlos Monteiro, estou de volta nesta sexta-feira, 12 de maio, na sua companhia para lhe voltar a falar sobre um tema que continua muito na atualidade, que é o tema da isenção dos vistos. Sobre este assunto, vimos assistir à oposição com argumentos diversos a dizer que a medida só faria sentido aliada à reciprocidade. E é nesta questão que hoje gostaria de analisar quais seriam as vantagens ou desvantagens que isto representaria para o nosso país e também para a União Europeia. Porém, antes disto, convém esclarecer que esta tal reciprocidade, muito propalada pela oposição, não existe atualmente e nem sequer nunca existiu. Prova disto é a dificuldade que os nossos cidadãos sentem ao procurar um visto que nem sempre conseguem por não reunirem as condições económicas exigidas pela União Europeia e pagando 60 euros. Entretanto, aos europeus basta chegarem aos nossos aeroportos e tinham visto garantido pagando apenas 25 euros. Daí que falar em reciprocidade nas condições acabadas de descrever é altamente falaciosa e não contribui em nada para a veracidade dos factos. Contudo, e aqui sim chamaria a maior atenção para este aspecto, havendo esta tal reciprocidade, ou seja, liberalização dos vistos para a Europa, nas condições económicas em que o nosso país se encontra, poderíamos vir a ter um grande êxodo da nossa juventude e força de trabalho. Ora, isto não representaria qualquer perigo ou problema para a Europa, que é um grande continente de 500 milhões de habitantes. Mesmo que emigrasse toda a população de Cabo Verde, apenas representaria 0,1% de impacto na sua população e muito menos ainda representaria caso emigrasse todos os desempregados do país, num total de 37 mil cabo-verdianos, segundo os dados da INE. Número esse que mal chegaria para encher um estádio de futebol da segunda divisão. Ou seja, o impacto negativo seria praticamente nulo. Antes, pelo contrário, a Europa passaria a contar com uma força de trabalho razoavelmente qualificada, ambiciosa, trabalhadora e que se integra muito bem por comungar dos mesmos valores judaico-cristãos, como é característica do povo cabo-verdiano. E para Cabo Verde, o que representaria? Ao meu ver, no mínimo, um cenário de apreensão. Todos sabemos que o nosso país se encontra na encruzilhada do desenvolvimento, fortemente alavancado na dinâmica do turismo, que por sua vez tem uma grande demanda por mão de obra. E qual seria o caminho na falta da mão de obra que imigraria para a Europa com a reciprocidade? O óbvio, ou seja, socorrer-nos da mão de obra proveniente dos nossos vizinhos da CDAO. Do ponto de vista do nosso compromisso regional e da convivência sadia entre os povos, rigorosamente nada contra ter cá os nossos irmãos da CDAO. Contudo, e a muito curto prazo, isto constituiria num grande problema de descaracterização da sociedade cabo-verdiana. Relembrar que somos um país muito pequeno, com uma população muito reduzida, sendo com um êxodo massivo e uma entrada massiva de reposição de mão de obra, rapidamente o nosso tecido social poderia se alterar. Fenómeno, aliás, que já existe fortes sinais na Ilha da Boa Vista. Por outro lado, também relembrar que, entretanto, somos uma cultura cristã, maioritariamente católica, sendo que os nossos irmãos da CDAO são maioritariamente muçulmanos. Não esquecer também que o nosso Código Eleitoral permite aos residentes estrangeiros votar, por enquanto nas autárquicas é certo, e não me admiraria nada que em pouco tempo o poder político também estivesse reconfigurado, algo que aliás já aconteceu em outras paragens e não seria novidade se também viesse a acontecer em Cabo Verde. Tudo isto para dizer que sim, há reciprocidade, mas na minha opinião, quando Cabo Verde estiver num patamar económico mais forte, o que assegura em parte a fixação da sua população. Aliás, a pujança económica dos países, a taxa de desemprego, por exemplo, são critérios ponderáveis que levam com que os países, regiões económicas mais ricas do mundo, liberalizam o visto de entrada nos seus países. Isto para dizer e para reforçar que o passo dado por este governo é apropriado e vai no caminho de virmos também a conseguir a liberalização dos vistos para os cabo-verdianos, mas porém percorrendo as etapas estritamente necessárias. Bem haja esta liberalização unilateral,
a bem da nossa relação com o mundo e, principalmente, a bem da nossa economia e do emprego para os cabo-verdianos. Resta-me aqui desejar-lhe um bom fim de semana e dizer-lhe até para a semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.